E é com muita alegria que nós temos o Alexandre Exótico, que é trabalhador da nossa casa, e vai nos falar: bem-aventurados os que são mansos, porque herdarão a terra. Que Jesus te abençoe. Amém. Boa noite a todos. Que Jesus nos guarde em sua paz. A paz que ele um dia disse: a minha paz vos dou, mas não como o mundo a dá. Porque há uma paz que só o Cristo pode nos oferecer. E é uma paz que é eterna. E a bem-aventurança, que tem a ver com a mansidão, que Jesus, quando estava sobre o monte, talvez o seu mais famoso discurso, né, o Sermão do Monte, Jesus começa elencando algumas virtudes, algumas situações do Espírito, que seriam as felicidades, ou as bem-aventuranças. Ele começa dizendo: bem-aventurados ou felizes os que são pobres em espírito, ou os que são humildes, e depois ele vai entrar na bem-aventurados ou felizes os que são mansos, e ele promete a terra. Ele diz que são aqueles que irão herdar, e nós espíritas tanto falamos da transição planetária, que são esses momentos desafiadores que estamos vivendo, que nos levará para um mundo chamado de regeneração, que o Kardec vai dizer que é um mundo breve, que é um tempo pequeno, para então adentrarmos num mundo chamado ditoso, ou mundo feliz. Então, em breve, estaremos vivendo num planeta, se nós alcançarmos essas virtudes que Jesus oferece, né, dentro dos seus exemplos, e a mansidão é importante para que a gente possa herdar tudo isso, para que a gente possa continuar, porque a mansidão é muito importante para o espírito. É muito comum a gente ligar a mansidão também a uma subserviência, a uma fraqueza de caráter, ou uma entrega daqueles que não aceitam o comando ou o jugo de algo. Então, é importante que a gente faça a reflexão. Eu trouxe alguns textos do Kardec, mas eu queria começar um exemplo que está num livro de Emmanuel, Psicografia do Chico, que vai contar a história. Ele tem o título de Paulo Estevão. Acho um dos romances de Emmanuel talvez o mais bonito. Todos são belos, mas esse é de uma beleza incrível. E ele conta nesse romance a história do jovem Saulo, um doutor da lei, né, aquele que detinha a força do comando, que julgava, né, orgulhoso, inflexível, mas que tinha um caráter baseado nas leis de Moisés. Conhecia como ninguém as leis então propostas, né? Estudava nas suas minúcias, conhecia os seus detalhes, né? E quando ele estava assumindo então o seu mandato na sinagoga, ele ouve falar de um jovem na casa do caminho, que começou dizendo, baseado na lei de Moisés, que esperava um Messias, que esperava aquele que seria o Salvador da humanidade, e foi dizer e dizia a todos os cantos, depois de ter lido os textos de Lucas, relata nesse livro, que o Salvador era um carpinteiro, que era um jovem desconhecido na região, e que havia pregado do amor, da paz, da tolerância, né, da mansidão. Saulo vai ouvir esses discursos, entra em debate diversas vezes, não aceitava aquela proposta de que Jesus então seria esse Messias enviado. Ele já havia sido crucificado, como alguém que fora julgado por Jerusalém poderia ser então o Messias, o prometido de libertar o povo judeu do jugo romano. Mas Estevão insistia junto daqueles outros, e então ele chama como herege e julga, condena Estevão ao apedrejamento. É aceito o seu julgamento e é marcado o dia. Ele, muito contente com o seu primeiro veredito, convida a sua noiva Abigail. Abigail, uma jovem delicada, de sentimentos nobres, não conseguia compreender esse fervor de
Saulo ainda, mas era seu noivo, ela resolve acompanhá-lo. Abigail, muito jovem, havia sido separada da sua família. Seu pai morreu e seu irmão foi levado como escravo, seu irmão Gesiel. Nunca mais ouvira falar. Saulo sabia da história dela, mas eles perderam contato. E então começa o dia que seria apedrejado Estevão. E ele, levando algumas pedradas, o texto diz que chega o peito dele rasgar com uma delas. Ele já agonizante, caído, Abigail olha para aquele jovem e reconhece seu irmão, que havia mudado o nome, e diz: Saulo, ele é meu irmão Gesiel. Por favor, pare com isso. Saulo fica sem compreender nada, mas resolve retirar Gesiel, ou Estevão, para uma sala. E eles então começam a conversar. Gesiel, naquele momento, era o fraco, julgado, condenado pela lei. E Saulo, aquele que havia determinado que ele, por heresia, deveria ter sido apedrejado, como foi. E ele, nos momentos finais, naquele diálogo, revendo a sua irmã, que ele tanto sonhara, sua irmã em prantos, e eis que aquele que havia sido julgado diz: Cristo os abençoe, depois que ele ouviu da própria irmã que ela iria se casar com Saulo. Não tenho no teu noivo um inimigo, tenho um irmão. Saulo deve ser bom e generoso, defendeu Moisés até o fim. Quando conhecer a Jesus, servi-lo-á com o mesmo fervor. Ser para ele companheira amorosa e fiel. Então, na fortaleza de Estevão, com a certeza da imortalidade da alma que Jesus tanto pregou, com a convicção de que ele estava do lado da verdade, em nenhum momento, apesar dos seus minutos finais, ele se desesperou. E encontrou naquele que havia o condenado à morte como seu algoz. Pelo contrário, abençoa o relacionamento, porque ele entendia que Saulo estava agindo dentro daquilo que ele conhecia. Ele não conhecia Jesus como Estevão já conhecia. Ele compreendia aquele véu que Saulo vivia do seu próprio orgulho e egoísmo. Tantos outros que julgaram Jesus, ele já havia escutado essa história. Então ele vai dizer isso. E o texto de Emmanuel continua: ouvindo-lhe as últimas frases, o doutor de Tarso fizera-se lívido. Ele se empalidece, ele perde as forças. Queria ser odiado, maldito. A compaixão de Estevão, fruto de uma paz que ele, Saulo, jamais conhecera nas posições mundanas. Impressionava-o fundamente, entretanto, sem saber porquê. A resignação e a doçura do agonizante assaltavam-lhe o coração enrijecido. Então, com aquele momento de mansidão, de entrega à lei soberana daquilo que ele estava passando, Estevão consegue sensibilizar, ainda que por poucos segundos, o coração endurecido de Saulo, aquele que era inflexível. Isso marcaria profundamente o espírito de Saulo, que depois teria a sua conversão, que é colocada no Atos dos Apóstolos, ou que esse livro também relata, que eu recomendo demais. Esse livro é lindíssimo. Vai falar de um Saulo que depois se modifica e se transforma no grande divulgador do cristianismo nascente. Talvez, diante dessa cena, tenha sido um dos maiores motores para que ele pudesse pregar em nome do Cristo, com todo o fervor que ele sempre teve, também quando estava defendendo a lei de Moisés. Então, eu queria ter nele esse exemplo de doçura, mais de uma doçura que nunca voltou atrás na pregação de Jesus, que nunca voltou atrás, mesmo quando fora julgado, e ele tinha a convicção tão grande de que Jesus era o Messias, que ele não poderia desmentir nos seus momentos, para evitar que ele fosse apedrejado. É uma mansidão que aceita, porque a lei do homem condena, mas que em nenhum momento a sua consciência lhe pesa. Tanto que quem estava em paz era ele, e não o Saulo que havia julgado, que continuaria vivo, com a sua consciência machucada. Então, aí no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, o Kardec vai estudar uma dessas bem-aventuranças que Estevão representa tanto para a gente, que representa
aquele que havia já encontrado, e Saulo talvez seja o exemplo daquele que buscou a mansidão. Aqueles que leram o livro vão perceber essa conquista, pouco a pouco, que ele teve, né, dessa mansidão que Jesus propõe. E aí o Kardec, quando constrói o Evangelho segundo o Espiritismo, ele constrói de uma forma bastante curiosa. Ele pega os ensinos morais de Jesus, não na ordem como a Bíblia apresentava, ou como os textos eram colocados, mas ele vai separar por tipo, ou por naquele sentimento, naquela virtude que ele quer estudar. Então ele vai falar da humildade, ele separa os textos do Cristo que tem a ver com essa virtude. Ele quer falar de mansidão, ele separou os textos que falam da mansidão. Depois que ele separa alguns textos do Cristo, ou as passagens do Evangelho, que tratam desse tema, ele vai colocar o seu próprio entendimento daquele texto. Ele vai interpretar. O Kardec interpreta, então já temos algumas lições bastante valiosas. E depois ele vai colocar o que ele chama de instruções dos Espíritos, que foram comunicações dos Espíritos, que tenham a ver com o tema, ou que tenham a ver diretamente com o ensino de Jesus. Então, a gente tem espíritos que nobres, comentando passagens que às vezes a gente tem dificuldade de compreender, né? Essa entrega de Jesus às leis de Deus. Então, uma das passagens que ele coloca é: ouvistes o que foi dito, Jesus dizendo, não matareis, e quem quer que mate merecerá ser condenado. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra o seu irmão, merecerá ser condenado no juízo. Aquele que disser ao seu irmão raca, depois o Kardec vai explicar que raca era uma ofensa para um judeu, que era dito no momento que o próprio judeu cuspia no chão, para designar alguém de má vida. O Kardec coloca isso depois. Então era uma ofensa muito grande para um judeu ser chamado de raca. Merecerá ser condenado. E aquele que lhe disser, és louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Então Jesus vai dizer que não é o assassinato só que é o problema, mas qualquer ira contra o teu irmão, qualquer verbo menos cortês. E aí o Kardec vai comentar: por estas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade, da doçura, que nós vimos há pouco no Estevão, uma lei. Condena, por consequente, a violência, a cólera e até toda expressão descortês para com os semelhantes. Jesus vindo ensinar a lei divina, naquele julgamento que para a época parecia tão justo e certo e correto, vai dizer que o contrário era o que valia. Que aquele que estava sendo condenado era o livre, e aquele que condenava era o cativo. Era aquele que ainda teria muito a se libertar. E é bastante interessante isso, porque o manso é aquele que fez a viagem mais difícil, ou que fez a tarefa para o espírito que seja uma das tarefas mais complicadas. Quando o Kardec, depois de avaliar as mensagens dos espíritos, ele constrói uma classificação dos espíritos. Ele divide em 3 grandes grupos e depois subdivide. Mas os 3 grandes grupos, os principais que ele coloca, o deles é espíritos imperfeitos. Além de todos os sentimentos de egoísmo, orgulho, vaidade, que são dados a esses espíritos, ele vai dizer que a primeira coisa que caracteriza um espírito imperfeito é que a matéria sobrepuja, que a matéria se impõe ao espírito. Então o espírito imperfeito, nas coisas da vida e do cotidiano, tem muita dificuldade de perceber as coisas espirituais. É uma vida quase toda muito material. Então Estevão, naquele momento, percebia coisas espirituais que Saulo não enxergava. Uma segunda classificação são os bons espíritos. Ele vai dizer que os espíritos já se controlaram em algumas coisas, mas ele vai dizer que nesses casos dos bons espíritos, a matéria não tem tanta influência mais sobre ele, ou seja, ele já se conquistou. Então no momento que a gente se sente humilhado na vida, no cotidiano, em algum momento, o espírito inferior
responde com a ira, responde com o sentimento que o corpo lhe propõe, responde com aquela descarga da adrenalina, mas o bom espírito percebe e repensa o que vai ser dito. O Chico tem um exemplo da chamada água da paz. Muitos conhecem, mas para aqueles que não conhecem, ele dizia que toda vez que alguém tivesse a vontade de agredir ou de devolver uma ofensa, colocasse em sua boca a água da paz. E acho que a pessoa perguntou, mas que água é essa? Ele fala assim, coloca a água na boca e só engole a água quando a vontade de responder passar. Quando a vontade de agredir passar. Quando a vontade de xingar a pessoa que está do outro lado passar. Ou seja, o problema não é o diálogo, o problema não é a troca de ideias, mas a forma que ela é feita. O manso repensa, controla os sentimentos que está sentindo e vai devolver com a convicção de que as palavras importam. Vai responder com nobreza sempre, sem ofender pessoas, mas discutindo ideias, discutindo posições, discutindo sentimentos. Então são situações que aqueles que estão nesse momento conseguem avaliar. Ou pelo menos não vai se desesperar, por exemplo, no seu momento de morte. Quem eram os desesperados daquela cena? Aqueles que não tinham a convicção da imortalidade da alma que Jesus pregou. Estevão, como já conhecia, não se desespera. Ele havia se controlado. Nem no momento de morte, ele entra naquela situação. Jesus, do alto da cruz, que é o nosso maior exemplo, diz o quê? Perdoa, Pai. Eles não sabem o que fazem. Então, e aí o último degrau da escala, que é os espíritos perfeitos, da qual a gente tem o exemplo de Jesus. Eles vão dizer, o Kardec vai colocar, que os espíritos perfeitos não sofrem nenhuma influência da matéria. Então a matéria, ainda que eles estejam encarnados, qualquer situação da vida cotidiana, dentro de um corpo físico, eles conseguem passar com a melhor decisão sempre. Em nenhum momento há uma falha, porque eles já conseguem andar sobre as águas. O símbolo do Evangelho para a matéria são as águas. Por isso que Jesus convida ele andando sobre as águas, e ele convida então Pedro, que caminha quando estava com Jesus, logo se afunda. Quando vem as preocupações, é um símbolo do Evangelho para um bom espírito, que pelo menos ficava metade para fora da água. Aqueles que estão imersos na matéria, ficamos debaixo das águas ainda, ou dentro do corpo físico. Então a importância disso. Aos espíritos puros não tem mais necessidade da encarnação, também o Kardec vai colocar. Então são esses que já conseguiram conquistar a si mesmo. São valores e felicidades que são eternas. Por isso que Jesus vai dizer que os tesouros do espírito são esses que duram para sempre. Porque um espírito puro, quando encarna, ele é feliz ainda que encarnado, ainda que caminhando debaixo de xingamentos, ofensas, cuspidas e chicotadas, como foi o caso dele. Porque ele conhecia a eternidade da vida e as leis de Deus. Sua consciência tranquila, sabendo que havia deixado a lição e a semente do Evangelho para todos nós, que o seu trabalho havia feito. Então a felicidade desse irmão que vem num corpo físico, que a gente comemora esse mês, sem a necessidade de estar. Vem porque quer ensinar. Nós todos ainda temos a necessidade da encarnação, para que o corpo, nesses processos de ida e vinda, a vida nos ensine, que a vida nos proponha situações para que a gente possa aprender a lidar. Então, são sentimentos que nós vamos no nosso dia a dia trabalhando. Então, por isso das dificuldades, às vezes, da gente ser manso em algumas questões. Quando alguém nos diz alguma coisa que nos ofende, precisamos trabalhar o orgulho, mas também a mansuetude. E a gente vai respondendo ou não. Jesus diz mais uma passagem, acautelai-vos quanto aos falsos profetas. Eles se aproximam de vós disfarçados de ovelhas, mas no íntimo são como lobos devoradores. Tem um livro que chama Levantai e Segui, do Emmanuel, que é a psicografia do Chico, que ele vai dizer que todos nós somos lobos devoradores ou falsos profetas, quando nós estamos numa situação que nós podemos apaziguar e nós roubamos a paz do outro. Quando nós podemos dar um conselho bom
e nós cobramos aquele que está no erro. Quando nós podemos orientar e julgamos. Todas as vezes que nós podemos auxiliar e nós preferimos dizer, está vendo? Eu avisei. Ou seja, a gente ainda age muito dessa forma. A importância da gente perceber esses momentos para que a gente possa, pouco a pouco, ir modificando. Pelos seus frutos os conhecerei. Então, aquele que é manso, aquele que é humilde, é sempre. Não só com aqueles que ele tem um interesse. Jesus era manso e humilde com todos. O seu exemplo maior, ele andava entre os pecadores, porque o são não precisava da companhia dele. E ele era julgado justamente por isso. Mas ele era manso e humilde de coração, sempre. Então os frutos aparecem da fala nas atitudes. Tem uma passagem do Gandhi que ele recebia as pessoas e faziam filas enormes e as pessoas pediam conselho, pediam alguma aprovação, enfim, naquela comunidade que ele construiu na Índia. E aí, em um momento, uma mãe chega com o filho e fala, Gandhi, meu filho come muito açúcar. O açúcar faz mal. Fala para ele não comer muito açúcar. E ele olha para a criança, olha para a mãe e fala, volta daqui uma semana. E aí aquela mãe vai embora, espera uma semana, ansiosa, falando, Gandhi pediu uma semana. Então, quando ela chega diante dele, depois de uma fila enorme também, e ela fala para ele, Gandhi, eu sou aquela mãe que pediu para você dizer para o filho não comer açúcar, porque o filho come muito açúcar. Diz para ele não comer. Gandhi olha para a criança e fala, não coma muito açúcar. A mãe fica olhando e fala, não coma muito açúcar, só isso que você tem para dizer? Você pediu uma semana? E aí ele responde, semana passada eu também comia muito açúcar. Eu precisava parar para que seja verdadeiro, ele não vai usar nesses termos, mas eu vou usar o que Jesus quer dizer, que o fruto dele fosse verdadeiro, para que a fala dele não contivesse a hipocrisia que é muito comum nos nossos dias, para que aquele sentimento que ele ia pedir para o garoto fosse real, para que não fosse falso, porque ele sabia que o exemplo é muito maior. Então ele precisava, para poder pedir isso a ele, também agir daquela forma. Quantas vezes a gente age sem esses frutos? Cobramos dos outros aquilo que no nosso dia a dia não fazemos. Pedimos paciência a muitos, e a gente vai ver que em muitos casos nós não temos paciência em situação nenhuma. Então, são esses frutos que nós precisamos conhecer. É possível alguém colher uvas de um espinheiro ou figos das ervas daninhas? Assim sendo, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Então, o nosso sentimento, aquilo que a gente pensa, importa. Aquilo que a gente fala, importa. Ela tem que refletir as nossas atitudes. E que tem a ver com os frutos da mansidão. Quais são os frutos da mansidão? Agora a gente entra nas instruções dos Espíritos, e os Espíritos dão um auxílio, porque a mansidão, às vezes, a gente pensa que é uma coisa que a gente vai ter de um dia para o outro, ou como chegar a essa mansidão. E eles dividem em sentimentos menores, em situações menores que a gente consegue aprender, ou pelo menos buscar cada uma dessas pequenas virtudes para alcançar essa grande felicidade do Espírito, que é a mansuetude. Então, eles vão dizer que um dos frutos é a afabilidade e a doçura. Uma pessoa que é mansa, ela é afável e doce, como era Estevão, como a gente viu, fala no texto justamente de doçura. Ele, a tal ponto que aquele que julgou não conseguia compreender. Como é que alguém que eu julguei, apedrejei e agora fala que eu posso casar com a irmã? Tem compaixão de mim? Como que alguém, ele queria ser odiado, que seria mais fácil do Saulo compreender. Então aquele sentimento perturba ele. E aí ele vai dizer que a benevolência, quem escreve esse texto é Lázaro, o espírito de Lázaro, eu trouxe só um trechinho, mas é curioso que ele começa falando da benevolência. Quando o Kardec, querendo compreender melhor os sentimentos do Cristo, pergunta para os espíritos, como é que Jesus entendia a caridade? O que é caridade para Jesus? E é muito comum a gente ligar essa questão material, de auxílio, de dar isso ou aquilo, agora no Natal trocamos presentes e tudo mais. Mas ele vai dizer, os espíritos vão dizer, que Jesus entendia a caridade como benevolência para com todos. Ou seja,
essa benevolência que eu trabalho no meu dia a dia. Porque a caridade, ela não é ligada aos bens materiais ou às coisas materiais, mas às pequenas atitudes, desde que eu acordo dentro do meu lar, que eu posso sorrir, que eu posso abraçar, que eu posso ser gentil, que eu posso perdoar, que eu posso compreender, que eu posso ensinar, que eu posso dividir. Então são esses pequenos sentimentos que vão traduzindo isso numa benevolência constante do Espírito. A benevolência para com seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são as duas formas de manifestar-se. E aí os Espíritos, eu esqueci de falar, ele fala que a benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias, ou seja, compreender que o outro erra, porque eu erro também, não somos espíritos puros, então essa compreensão, ser indulgente com o outro, e o perdão das ofensas, que caridade para Jesus é isso, benevolência, indulgência e perdão. Em nenhum momento os Espíritos respondem que Jesus entendia esse socorro que nós damos, e muitas vezes, e até quando nós fazemos esse socorro, a importância da gente incluir esses sentimentos neles, porque se eu faço com ostentação, ou humilhando aquele que recebe, eu não estou fazendo com benevolência. E a caridade só é feita quando há o sentimento de benevolência, indulgência e perdão. Então, é um dos frutos da mansidão, essa benevolência constante. A ponto de que ele vai dizer, entretanto, nem sempre se deve confiar nas aparências. A educação e as relações mundanas podem dar ao homem o verniz dessas qualidades. Quantos existem cuja fingida bonomia não passa de máscara para o exterior? Que é o que o Gandhi fez. Ele, não querendo ser o fingido, ele pede uma semana para que ele parasse de comer açúcar e ele pudesse, então, advertir o garoto. Não havia máscara, não havia hipocrisia naquilo que ele dizia. E é muito comum nas nossas relações, e é natural, faz parte do treino da nossa existência, que no nosso trabalho a gente tenha atitudes mais brandas do que normalmente nós temos em casa. Não é certo, mas é mais natural, porque no regime de intimidade nós acabamos nos mostrando. E aí, como a gente tem só o verniz que a sociedade nos impõe, ou a educação, quando nós estamos no nosso dia a dia, a gente age de uma forma, mas no nosso lar. No centro espírita, tratando todos de irmão, meu companheiro, meu amigo, com mais doçura do que a gente tem no nosso próprio lar. Então, a importância da gente ir levando essa máscara social e transformando num sentimento interno e eterno, para que a gente possa, então, conquistar essa benevolência constante do Espírito, essa doçura em todo o lugar, tratar de forma doce, inclusive aqueles que a gente ama, que nós tratamos com mais rudeza, normalmente, as pessoas que nós dizemos que amamos, com quem nós passaremos o Natal daqui a alguns dias. Tratamos com palavras mais rudes essas pessoas que estão conosco, caminhando nessa jornada e nos dando o suporte que nós precisamos. Então, a importância da gente perceber essas situações, que nesses momentos de atrito, a água da paz vai ajudar tanto. Quando a gente estiver no nosso lar, quando a gente quiser, de uma forma agressiva, dizer, respirar fundo e esperar um momento, para que a gente possa ser mais doce, às vezes até quando a gente tem a razão. E às vezes muitas vezes nós temos, e muitas vezes não. Mas há a importância da gente respirar fundo antes de dizer, para que não saia, que a gente não dê um auxílio embrutecido, com o coração enrijecido. Um outro fruto da mansidão tem a ver com a paciência. Paciência, saber esperar. E nós que somos espíritas, tendo a reencarnação como uma das leis que regem a justiça divina, os espíritos dizem que a justiça de Deus só pode ser compreendida na Terra se nós percebemos a reencarnação como uma dessas leis. Então, às vezes nós vamos ter que esperar mais de uma existência para que alguém se modifique, quando nós estivermos com razão. E que às vezes
nós queremos modificar, mas que nós temos que ter paciência, porque isso é uma conquista do Espírito, a própria paciência, né? Se nós orarmos para Deus, começarmos a pedir paciência, não vai vir de um dia para o outro. Ele vai começar a mandar situações o quê? De paz e alegria? Vai te mandar um tanto de problema, vai te mandar um tanto de dificuldade, vai te mandar um tanto de coisa que te perturba a existência, que se você não for paciente, você não vai suportar. Então a importância da gente compreender, até quando a gente faz a prece, o que pede. E é por isso que quem dita esse texto é um espírito amigo. Vai dizer assim: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, antes bendizei de Deus, onipotente, que pela dor nesse mundo vos marcou para a glória no céu. Então a paciência tem a ver com a dor, por quê? Porque muitas vezes nós vamos ter que esperar esse irmão que a gente quer que modifique. Porque às vezes tem a dor do corpo físico, né? Esperar a cura do corpo, tem essas dores que são muito fortes. E que normalmente a gente tem essa visão da lei da dor material. Mas a mãe que tem o seu filho preso ao vício, às vezes vai ter que esperar um tempo, orando e aguardando, e pelos exemplos, mas que o Espírito ainda não quer modificar, pelo seu livre-arbítrio. Então há uma dor e um sofrimento, que a paciência vai auxiliar, ainda que seja uma paciência de auxílio, uma paciência de entrega daquela mãe que está disposta a corrigir aquele que está preso ao vício. Então a importância de perceber que a mansuetude não tem a ver com essa espera e deixar para lá, não é dessa forma, né? Isso é perder a paciência. Quando a gente é paciente, a gente vai continuar aguardando o momento dessa transformação. Porque se somos eternos, ele vai vir, seja amanhã ou algum dia. A dor da mãe que por um momento está afastada do seu filho no corpo físico, mas que um dia irá se reencontrar. Quando a gente compreende esses sentimentos, nossa paciência amplia de tal forma que nós aguardamos ansioso esse momento do despertar na vida de lá, né? Então, a paciência também é uma caridade, deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus, justamente porque muitas vezes nós temos que ser paciente com aquele que divide o teto conosco, porque ele também está tendo que ser paciente com um tanto de coisa que a gente faz, com um tanto de injúrias que nós proferimos debaixo do nosso teto, com um tanto de besteira que a gente faz no nosso dia a dia, nosso trabalho, na nossa casa, na nossa família, no centro espírita, onde a gente esteja, entre os amigos. Então é essa paciência de aguardar, que tem a ver também com perdão, né? A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Todavia, existe outra mais penosa e, por consequente, muito mais meritória. A paciência tem a ver com perdão. De perdoarmos àqueles que Deus colocou no nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer. Então, aquele que te deixa indignado, marido, esposa, sogra, sogro, cunhado, né? Todos esses são instrumentos de Deus para provarem da nossa paciência. O Espiritismo vai dizer mais que aqueles que nós temos, muitas vezes por inimigos, nascem debaixo dos nossos tetos, como os nossos filhos, como irmão, pai, mãe, justamente para que esse resgate seja feito. Então a impaciência é muito comum no lar, justamente por esses laços que em outros tempos nós, através da nossa impaciência, rompemos, mas que nós precisamos resgatar. Então, e o Evangelho tem uma passagem que eu pulo ela sempre para não ler, mas ele vai dizer que Deus coloca debaixo do mesmo teto os vossos inimigos para que eles, como espelho, mostrem para vocês o que vocês têm que corrigir. Então, aquilo que te incomoda no outro, a psicologia também diz isso, né? Que aquilo que me incomoda demais é justamente aquilo que eu tenho que corrigir. Lógico que precisa avaliar o sentimento por trás, não é a atitude específica, mas o sentimento que gera aquilo. Kardec vai colocar que nós nascemos pelos laços de afinidade, e a gente pensa que a afinidade sempre é uma coisa boa, mas a espiritualidade vai explicar que é pelas afinidades de sentimento. Então, se eu tenho sentimentos de orgulho
e de egoísmo muito fortes dentro de mim, eu vou atrair pessoas com sentimentos parecidos. Quando a gente nasce e vai viver junto, no mesmo lar, dois egoístas têm dificuldade de dividir. Por isso as desavenças. Mas pelas afinidades, pela lei de afinidade que nos une. Né? Dois espíritos que gostam da mesma coisa, da posse, de ter, em detrimento do outro. Não me importa que o outro não tenha, quem importa sou eu. Né? E aí o orgulho se impõe e toma. Tem um que vence uma hora, outro vence outra. Então são esses sentimentos que Deus coloca muitas vezes na nossa frente, para que a gente possa corrigir justamente nesses pontos. Então a importância da gente perceber que aquele que mais nos tira do sério, o Adilson fala sempre isso, nos estudos que a gente tem, que aquele que mais tira no sério é esse que eu tenho que ouvir mais. É esse que eu tenho que agradecer mais, porque é ele que é o grande tutor da minha vida. É ele que está me ensinando agora e que eu vou ter os benefícios futuros do aprendizado. Né? Vou colher isso na espiritualidade depois. Um outro fruto é a obediência e a resignação. A gente também liga a obediência e a resignação como uma fraqueza. Né? Eu vou obedecer, os outros vão mandar, eu vou fazer. Né? Aceitar qualquer coisa, ser resignado, estou sofrendo. E a gente vai ver que não tem a ver com isso. Há uma lei que rege o universo, que Jesus vai resumir no amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Existem direitos que nos são dados por Deus e as bênçãos são gigantescas. Mas existem deveres e esses deveres precisam ser feitos também. E todo direito que eu tenho não pode ultrapassar o do outro. Né? Então eu não posso fazer para mim, ou pegar ou fazer para o outro aquilo que eu quero ou não quero, conforme a situação. Né? Então, é a regra de ouro, né? Faça ao próximo aquilo que queres para si, e não faça aquilo que não queres para si. Se nós estivéssemos fazendo isso hoje, seria já o céu na terra, como dizem. Né? Então, essa obediência a essas leis que respeitam esses valores, que respeitam as leis de Deus. Então ele vai dizer que a obediência é o consentimento da razão. Tem um problema de saúde, tem uma hipertensão, minha pressão é alta. Vou no médico, ele fala que eu preciso comer melhor, comer menos. A razão me diz e eu aceito. Né? Então eu vou comer menos, porque faz sentido o que o médico disse. Essa alimentação não é apropriada para o meu corpo. E modifico. Mas eu não gosto daquela alimentação, me revolto, não aceito. Toda vez que eu estou comendo, fico com raiva. Não me resignei ainda. Mas a resignação é justamente aqueles que aceitam a alimentação que precisam levar e, compreendendo isso, se resignam e buscam modificar então seus hábitos, trazendo para dentro da sua vida uma alimentação mais saudável. Né? Então é obedecer uma situação que nos é imposta. Eu estou dando um exemplo material, mas em qualquer momento da nossa vida a gente pode pensar. Existem situações que eu sei que eu preciso ceder. A minha razão diz, mas eu falo, vou ceder, mas lá na frente eu cobro. Daí eu não estou sendo resignado. Né? A resignação é saber esperar, né? Ou seja, eu cedo hoje e com paciência espero, para que aquilo que eu almejo seja alcançado. Né? A modificação de alguém, o auxílio de alguém, compreender que aquela dor e aquele sofrimento, ou sofrer no sentido de aquilo que eu tenho que passar, há um momento de conquista, há um momento que eu preciso trabalhar, que eu preciso modificar. Então vejo que não é uma inatividade, né? Voltando no exemplo do corpo físico, eu posso continuar comendo mal, e aí eu vou ter as consequências dessa má alimentação. Então não é inação, é uma ação para o meu bem, para a minha melhora, para a minha felicidade, para que eu fique mais tempo com aqueles que eu amo, para que eu perdure durante muitos anos nessa terra, como diz as Escrituras. Né? Então é modificar e aceitar isso, com felicidade. Então na nossa vida a gente tem que aprender que essa obediência é importante, né? Ele vai dizer ainda que o covarde não pode ser resignado, do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes, que é justamente não aceitar. Meu corpo está pedindo, como assim? Ele que manda, né?
E eu vou continuar, e aí a gente tem os problemas que a gente colhe. A infelicidade da nossa irresponsabilidade de não compreender essa lei que rege o nosso corpo físico, por exemplo. E aí Jesus vai dizer: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então Jesus já tem essas virtudes, ele já conquistou, e ele está dizendo: presta atenção no que eu estou fazendo nos evangelhos que estão sendo anotados para toda a eternidade. É a vivência de um Cristo, alguém que já conquistou essas virtudes no seu dia a dia. Então não se desesperem diante da possibilidade da injustiça de Pilatos. Jesus ainda diz para ele tinha tanta convicção naquilo que acontecia, que ele se entrega com obediência à lei dos homens. Ele fala assim: nenhum poder que te não fora concedido do alto, que não esteja sendo concedido sobre mim. Ou seja, você só está me conjugando agora, porque Deus permitiu você estar nessa posição, que você está aprendendo, e por isso que você está me julgando. E aí depois, diante da verdade, quando Pilatos pergunta o que é verdade, ele se cala. A resignação. Então, a compreensão de que Jesus não se desesperou em nenhum momento. E encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é aquele negócio, né, do cavalo, há um jugo, há uma lei, não é fazer o que quiser, não é uma liberdade. Sócrates ainda dizia que aquele que é livre é aquele que faz aquilo que deve, não o que quer. Que tem a ver com a escala espírita. O espírito imperfeito é aquilo que faz o que o corpo quer, o que a matéria quer, o que os desejos dele pedem. Aquilo que o corpo solicita, o desejo, a vontade, ele entrega. Em nenhum momento ele tem um controle. Isso levado aos casos extremos. E o bom espírito é aquele que vai fazer aquilo que deve fazer. Meu corpo está pedindo isso. Vou me alimentar de forma equivocada? Não. Vou me policiar. Minha vontade é ferir meu irmão. Vou responder com agressividade? Não. Então, é justamente esse jugo que existe nesse trato de relacionamento que nós vivemos quando encarnados, que é importante da gente prestar atenção. Está lá em Mateus isso. Então há um jugo. Jesus diz que há uma lei que rege, que o Kardec vai tratar no Livro dos Espíritos, na terceira parte. E olha que curioso, Jesus que diz que tem um jugo, e esse jugo para que serve, O Kardec pergunta: que se deve entender por lei natural para os espíritos? Que tanto dizem que Jesus veio demonstrar, a vivência das leis naturais. E os espíritos respondem: a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Bem-aventurados os que são mansos, felizes os que são mansos, que ainda que a vida os perturbe, bem-aventurados os aflitos, ainda que a vida os traga aflição, mas serão consolados, herdarão a terra, os que choram terão suas lágrimas enxugadas, porque é uma lei trabalhando dentro do nosso coração. A própria vida vai nos levando cada vez mais para dentro do caminho. Toda vez que a gente se afasta, vem a vida nos convidando para retornar. Às vezes pelo exercício do amor, e às vezes pelo exercício da dor e do sofrimento, quando a gente não consegue perceber isso antes. Então o arrependimento justamente é importante porque a gente consegue então trabalhar de uma forma mais amorosa nas nossas existências. Quando a gente aprende uma lição nova, assim que uma dificuldade aparece, fala: opa, o que eu preciso aprender? O que a lei divina está querendo me ensinar? O que Jesus faria na minha situação? E aí a gente começa a viver cada vez mais feliz. Se eu ainda não faço, vou me resignar e compreender que em algum momento a vida vai me ensinar. Porque a vida tem essa proposta. Se eu preciso ser paciente, todos aqueles que estão à minha volta, muito provável que em diversos momentos vão fazer eu perder a paciência. E aí eu vou trabalhando, tomo água, no outro dia reclamo um pouquinho, tomo água, reclamo um pouquinho, até que isso seja algo natural da minha vida. Até que em todo momento eu sou paciente. Então indica-lhe o que deve fazer ou não fazer. E ele só é infeliz porque dela se afasta. Então toda vez que a gente se afasta da lei divina, a gente tem essa infelicidade. Que o Kardec vai colocar como as 10 leis
Moisés também trabalha nesse decálogo da mesma forma, muitas delas se entrelaçam, se alguém tiver interesse de estudar, é bastante curioso, né? A própria lei de adoração é a primeira lei, né? Também de adorar somente o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, né? Então Kardec vai trabalhar essas 10 leis que regem a nossa vida, seja no corpo físico ou fora dele, que regem os relacionamentos, né? Que regem os momentos da nossa existência, até o ponto que nós, como espíritos puros, então, nos libertaremos desses sofrimentos e dessas infelicidades que nós não temos hoje, porque ainda temos muito a trabalhar dentro de nós, mas que a vida nos levará a esses momentos. E eu queria encerrar, então, com um poema da Maria Dolores, que é um poema que está no livro Ontologia da Espiritualidade, e que vai justamente convidar a gente a fazer diversas coisas e compreender que a vida ensina. E a Maria Dolores, através de Chico Xavier, disse assim: escuta, alma querida, se alguém te apedrejou o coração, não plantes ódio na alma contundida, nem pranteis em vão. Sustenta no caminho da esperança o perdão por dever, não te des a vingança, esse alguém vai viver. Dá sublimado amor que o mundo não descreve, e se alguém te despreza com mentiras, não repliques de leve, nem lamentos profiras. Segue à frente na paz em que te escondas. E se abraçando a humildade por prazer, por maior seja o insulto, não respondas. Esse alguém vai viver. Seja onde for, se alguém te suplica, sob golpes brutais, não reclames, não percas a alegria, e nem te azede jamais. Acende a fé no peito sofredor, e procura esquecer. Infeliz de quem ri na capa de agressor, esse alguém vai viver. Escuta, alma querida, quem ofende ou se põe a revidar, atira fogo e lama a própria vida, compra fel e pesar. Cultiva a compaixão serena e boa, envolve todo o mal em bem-querer. Ai daquele que fere ou que atraiçoa, esse alguém vai querer. Muito obrigado a todos, uma ótima semana, que Jesus nos dê um ótimo Natal também. Muito obrigado. Obrigado, Alexandre. Deus o abençoe, não, Jesus o abençoe, espero que todos nós também. A doutrina é esclarecedora, não é verdade? Então, tudo que nós temos na nossa existência são pelas nossas necessidades. E é uma verdade. Aquele que mais nos causa desconforto, como ele acabou de falar e a doutrina nos fala, é aquele que nós devemos ter muito mais paciência, tolerância e perdão.